Então, pessoal, dando seguimento, né, ao livro A Metafísica do Cristianismo, já vimos o prefácio. Hoje nós entramos no primeiro capítulo desta obra, que para mim é magnífica, né? Me ajudou muito na adolescência, está me ajudando agora, né, nesse período onde todos falam em transição planetária. Então, vamos entender mais o que o mestre dos mestres já nos trouxe, né, há mais de 2000 anos. Então, Pai nosso que estás nos céus. Roberto Roda, então, comenta: quando um homem profere a palavra Pai, entende uma personalidade. E quando diz céu, entende uma localidade. Não é assim que quando a gente fala Pai, ora, somos remetidos, nossa mente é remetida imediatamente para uma figura, né? Uma personalidade, ok? Quando falamos céu, uma localidade. Não é assim que acontece quando a gente está lá, Pai, o céu. A gente pensa numa coisa infinita, enfim. E por mais que alargue as fronteiras da ideia, Pai e céu, não ultrapassará jamais os limites de tempo e espaço, que é o que está, como a gente ainda consegue ver. Pai, personalidade, seria tempo, né? Céu, espaço, ok? E esta limitação inevitável lhe fecha as portas para a compreensão daquilo que Jesus entendia por Pai e céu, que não são alargamentos de algo infinito, mas a total negação de algo, de qualquer finitude. Certo? Então, ele traz, assim, para mim, esclarecimentos do que Jesus estava falando. Jesus, na época, não podia falar tão, tão diretamente sobre as coisas. Falou sobre parábolas, né? E fez um esforço tremendo, né, para que ele fosse entendido. Então, ele coloca Pai, né? O que a gente chama Deus, né? Então, Pai, céu, e aí a gente pensa em infinito. E o Berto Roder vai trazendo para a gente, clareando para a gente isso aqui. Olha, ele vai ver. Pai e céus não é algo palpável, nem imaginável. É o próprio infinito e eterno, quando invade o homem na medida da sua invadibilidade. Na medida da sua invadibilidade, a nossa invadibilidade. Ou seja, nós nos colocamos como, né, não invasivos, não permitindo a invasão. Seria mais ou menos isso. Aqui ele esclarece um pouquinho mais. Quem não se torna invadível não será invadido pela verdade daquilo que o mestre entende por Pai e céus. Ou seja, é preciso meditar muito, não apenas refletir, mas meditar, permitir essa invasão, entre aspas, que nada mais é do que essa comunhão ou essa conexão com o todo, para poder entender o que Jesus nos fala sobre Pai e céu, tá? Que não tem nada a ver com personalidade, tá? Tempo, nem como é o infinito, ou como algo finito, como local, como um local. Então, tempo e espaço. O importante é que é o, perdão, enquanto o orante
é pensante, ego pensante, ego vivente, ego agente. Não pode ele ser invadido pela verdade, porque permanece na estreita dimensão de tempo e espaço. Enquanto nós ficarmos só aqui, tá? Ó, refletindo, querendo excessivamente racionalizando, nós não vamos compreender aquilo que é incompreensível, tá? Aquela vivência, ao que a gente sente e que a gente não pode expressar. Isso só através de uma meditação. Então, a gente pega o termo, ou os termos, ou um determinado conteúdo e leva para a meditação. Vai além da reflexão. A reflexão ela é importante. Tá? A reflexão vai trabalhar o nosso intelecto de forma a estimular a razão. Diferente de que a gente ficar fazendo conjecturas que não leva a nada. Tá? E fica somente no mental ordinário, e é esse estar desse mental ordinário que nós precisamos nos desidentificar. Enquanto nós estivermos excessivamente presos, ou quanto mais presos, mais identificados com esse eu ordinário, né, com essa consciência ordinária, nós não vamos dar um passo à frente, tá? Então, é o ego pensante, certo? O ego vivente, o ego agente, tá? O ego e o ego. O ego, vamos precisar dele sempre, mas precisamos nos desidentificar dele. Isso a gente, nesse estudo, nesse grupo, nós vimos falando sobre isso. E outras coisas que a gente está estudando, né, que é justamente para facilitar, né, diríamos assim, essa desidentificação, tá? Com o mental ordinário. O importante é que o homem ore, isto é, abra a boca da alma rumo ao infinito, porque a verdade sobre Pai e céus não é algo factível, mas tão somente recebível. Factível, ele não é palpável, ele não digamos, um fato em si, da forma como o nosso racional vê, mas ele é algo recebível. Daí eu falo o porquê. A meditação, tá? Levar para dentro, não ficar intelectualizando, meramente intelectualizando. Racionalizando de forma racional. Ou seja, levando para a reflexão e da reflexão à meditação. Aí nós chegaremos à razão, porque a razão é do espírito. Ok? Nenhuma análise intelectual pode descobrir a verdade. Somente a intuição espiritual pode receber a revelação da verdade. Não sou eu quem faço as obras. É o Pai em mim que as faz. Então, Jesus está na consciência aí de Tiferet, está além do ego, ok? Ele é Tiferet, nesses momentos que ele está em Tiferet, né? Pegando o gancho aqui da Kabbalah, né? Ou seja, ele está totalmente desidentificado desse ego. E aí ele diz, eu de mim nada faço. O Pai que está em mim é quem realiza as obras. Não é o meu ego, né? Trocando em miúdos. Não é o meu ego que faz isso, mas é esse poder em mim, a essência, né? Que não está somente em Jesus, mas sim em todos nós, ok? É quem realiza as obras. Para tanto,
nós precisamos ultrapassar as barreiras do nosso ego, tá? Reconhecendo o nosso ego, agradecendo, é o nosso veículo, nosso instrumento, tá? De comunicação nessa dimensão, ele é importante, porém, a desidentificação dele é fundamental para colocar o ego em seu devido lugar. Tá? O ego é para nos servir, não o contrário. Ou seja, o que acontece ainda é que nós passamos a ser servos do ego, dos caprichos do ego. E à medida em que a gente vai conseguindo mais e mais colocá-lo no lugar dele, mais e mais nos desidentificamos, vamos realmente tomando o poder, né? Vamos nos empoderando, falando em termos de essência, tá? A essência, ela vai, é assim que eu vejo, tá? Não estou dizendo que eu estou lá, não, viu, gente? Eu estou aí, né? Nós estamos caminhando aí juntos, tá? Então, pouco a pouco, nós vamos conseguindo. Ó, uma fraçãozinha que a gente consiga a cada dia, a cada minuto, como é? É motivo para a gente bater palmas, tá? Pai não é pessoa, céu não é lugar, tá? Isso é o que diz Huberto Rode, com relação ao que Jesus trouxe para a gente há mais de 2000 anos. Então, os céus, como dizem os textos sacros, não céu, tá? Os textos sacros falam em céus, tá? E a gente sabe, são 7 céus, ou 7 níveis, isso aí é papo para um outro momento, né? Então, os céus, como dizem os textos sacros, não céu, é sinônimo de infinito, aquilo que a nossa mente não tem condições de abarcar, o incognoscível, tá? Absoluto é o todo, que todo é esse, que a ciência hoje, a física quântica, a mecânica quântica, né, está trazendo aí suas teorias, suas descobertas, seus experimentos, e vem corroborar com o que está dizendo, com o que dizem as escrituras, né? Quando se sabe fazer o paralelo, e aí nós vamos, na verdade, entender que a física moderna está, na verdade, elucidando, tá? Muito do que foi dito desde milênios, não só por Jesus, né? Vamos às escrituras hindus, chinesas, enfim, de todas as culturas, ok? Se o Pai está nos céus, ele é onipresente. Ora, sabemos, onipresente, presente em tudo, aqui, agora, em tudo. Tá? A presença de uma personalidade, por mais vasta que seja, é sempre uma presença local, limitada. É uma parcipresença, nunca uma onipresença. Tá? Então, entendamos que Pai, aqui, como o Humberto Rode está clareando para nós, que Jesus se refere como Pai, não é uma figura, uma personalidade, mas o infinito todo, tá? Aquilo que é onipresente. Aliás, a palavra latina persona quer dizer máscara, não é isso? Todos nós sabemos disso. Tá? A palavra persona de etimologia latina, né? Na sua etimologia ela vem do latim, e que significa máscara. Então, persona, personalidade, que é o nosso ego. A realidade absoluta não pode ser mascarada. O infinito não pode ser finitizado. Então, o que a teologia fez? Tentar mascarar aquilo que é imascarável, tá?
Ou seja, o infinito. Esse infinito foi mascarado pela teologia. Então, criou-se uma ideia de pai, principalmente a partir do que Jesus falou, porque ele, diríamos, ele não encontrou outra forma, né, de falar, de fazer com que as pessoas entendessem. Disso se aproveitaram e simplesmente limita, né, esse pai que Jesus falou a uma persona, uma máscara, ou seja, a uma realidade mascarada, a um infinito mascarado, certo? E daí, entre outras coisas, há a gama de confusão que tem nisso, a falência das religiões, as insatisfações que as pessoas já não estão tendo mais, a satisfação com suas religiões. Hoje o número, né, graças ao Deus do meu coração, o número de pessoas sem religião está crescendo, está diminuindo, ou o número de pessoas sem religião está diminuindo, e o número de pessoas de religiosidade está aumentando. De religiosidade, ou seja, de uma espiritualidade livre. Tá? As pessoas estão procurando fazer o seu próprio caminho, porque esse é o caminho. E a meta é o caminho. Tá? Não é o caminho, a meta não é chegar a algum lugar. O caminho em si já é a meta. Tá? E tem muita, muita gente no caminho, tá? Saindo das barbáries teológicas, barbáries espirituais, diríamos. Né? Sabemos que a divindade transcendente existe nas criaturas como Deus imanente. Tá? Essa divindade está em mim, em ti, está em tudo. Tá? Que a ilimitada essência está presente em todas as existências limitadas. O que é ilimitado está fragmentado em tudo o que é limitado. Né? Em todos os seres, só os seres humanos, né? Os animais, nas plantas, nas pedras, os cristais, né? Em todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal. Tá? Mas esta existencialização da essência não afeta a natureza da essência, que continua infinita, ilimitada, onipresente em todo e qualquer recipiente finito, limitado, porquanto o recebido está no recipiente segundo a capacidade de recipiente. Como diz na Kabbalah, né? As sefirot, ok? Sefirot são, cada sefirá é, como não é esse o termo, mas é como se fosse o recipiente. Ora, se você tem recipiente para um determinado atributo, que é a árvore da vida, né? São 12, 10 atributos da divindade, né? Então, para que a gente consiga uma determinada coisa, você precisa ter esse recipiente. Ou seja, está com essa sefirá desenvolvida, ou está bem afinada com ela, tá? Digamos, propósito, né? Que é a primeira que vem de baixo para cima. Né? Nós temos o reino, que é Malhut, né? Lá é um pouco mais Yesod, que é o que vai dar. Yesod é propósito. Se você não tiver propósito, você não vai para lugar nenhum. Você não vai subir a árvore da vida. Tá? Sem estar afinado com Yesod, você está no reino e de forma a que você não se sinta
pertencente a esse reino, que o reino, na verdade, é a materialidade, o local de realização, né, do divino ou da divindade. Vamos lá, só para a gente. O recipiente finito da criatura não limita o recebido infinito do Criador. Mas o recipiente finito não tem a consciência total do todo. Né? Nós não conseguimos abarcar a consciência total do todo, pelo menos ainda não, quiçá um dia, não sei, né? Mas cada um, né, principalmente nesse processo de desenvolvimento, nesse apocalipse, nesse momento de revelações, cada um vai despertando mais para uma coisa, outros para outra, e aí nós vamos fazendo esse conjunto, né? Digamos que Raimundo desperte para um determinado aspecto, Léa desperta para outra, Railda para outra, eu para outro, e aí nós fazemos o quê? Vamos conjugando isso, ó, vamos fazendo essa integratividade, né, entre o que a gente já consegue alcançar e um vai ajudando o outro. Essa é digamos, principal, é a principal condição para o mundo regenerado, fraternidade. Né? Igualité, fraternité, né? Como na bandeira da França. Então, aqui só para continuar, né? Mas o recipiente finito não tem a consciência total do todo. Explanamos sobre isso. Que nele está. O recipiente tem apenas uma consciência parcial do total e age como se a onipresença do infinito fosse uma parsi-presença finita. Ok? E aqui a gente para por hoje. E na próxima aula nós daremos o prosseguimento a esse capítulo 1, que é o Pai Nosso, onde ele está discorrendo sobre o Pai Nosso. Então, encerrando aqui.